Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. Se você chegou até esse vídeo, até essa transmissão, saiba que você não veio aqui por acaso. Deus trouxe você até aqui, o Espírito Santo trouxe você até aqui, porque Ele tem uma palavra para o seu coração. Amém? No nome de Jesus. Eu te peço que acompanhe essa transmissão até o final. Deus vai falar contigo. Salmos capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, está escrito: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É importante nós observarmos quem são as pessoas que exercem influência sobre as nossas escolhas e sobre o nosso comportamento. A palavra de Deus diz que as pessoas felizes são aquelas que não se baseiam na opinião dos que não servem a Deus. Isso é óbvio, pois quem não serve a Deus, consequentemente, não vai observar princípios bíblicos para formular os seus conceitos. Você pode ter amigos que você ama, que você respeita, mas se essas pessoas não conhecem ao Deus verdadeiro e não consideram que a Bíblia seja a palavra do Senhor revelada ao homem, a opinião delas não pode ser o que determina as suas escolhas. Por mais que elas pareçam ser coerentes, pareçam ser sábias, a verdadeira sabedoria está contida na palavra de Deus. A partir do momento em que você tiver prazer na lei do Senhor e tirar um tempo de qualidade para ler e refletir em tudo o que ela nos ensina, Deus te encherá de sabedoria. E tudo o que você fizer, segundo a palavra, vai prosperar. O salmista diz no capítulo 119 que Deus foi Ele mesmo que nos deu as suas instruções para serem obedecidas fielmente. E que quando as suas palavras estiverem contidas no nosso coração, nós não vamos pecar contra o Senhor. A palavra de Deus é comparada a uma lâmpada para os nossos pés, como luz que ilumina os nossos caminhos. Portanto, se você quer fazer escolhas acertadas e ter uma vida próspera, não ande segundo o conselho dos ímpios, mas tenha uma conduta baseada nos princípios bíblicos, porque assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Essa é uma reflexão que está contida aqui nesse livro, Minuto com Deus. Você pode adquirir aí pelo site da editora UP Books, que vai estar na descrição aqui desse vídeo. Você também pode, caso você queira, ajudar o nosso ministério de várias formas. Você pode dar o seu like aí nesse vídeo, você pode compartilhar com
os seus contatos, porque assim você está nos ajudando a alcançar mais vidas. Nós temos o Apoia-se, nós temos um Pix, uma conta jurídica, caso você queira apoiar o nosso ministério. E você pode também se tornar membro do canal. Quando você se torna membro, você está nos ajudando a produzir conteúdo aqui para as redes sociais. Amém? Em nome de Jesus, esse é o nosso momento que eu costumo chamar um momento de oferta, né? É um culto online, mas mesmo assim o culto tem oração, tem palavra e tem uma oferta. E eu agradeço a todos vocês que contribuem com esse ministério de uma forma direta ou indireta, simplesmente aqueles que compartilham. Outra coisa que é importante eu ressaltar aqui, a minha esposa está até me lembrando, essa semana nós alcançamos no YouTube a marca de 2 milhões de inscritos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu até tirei uns dias para descansar um pouquinho, né, para a gente celebrar o alcance dessa marca que é tão significativa. Um canal exclusivamente cristão, um canal que se propõe a pregar a palavra de Deus todos os dias, a levar no mínimo 2 mensagens cristãs para o seu público, alcançar a marca de 2 milhões de inscritos. Isso é maravilhoso. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E outra coisa, se você já está inscrito aqui no YouTube, mas ainda não segue a gente lá no Instagram, corre lá e passe a nos seguir. Nós queremos ter essa visibilidade, essa mesma proeminência também nas outras redes sociais. No Instagram nós estamos com 137 mil pessoas nos seguindo, mas temos uma meta aí, né, uma meta de em breve chegar a 150. Tem uma pessoa que está falando lá de Portugal, a Águeda. Deus te abençoe. Coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando, né? Obrigado pelas palavras de carinho aí aos irmãos que reconhecem o trabalho do Ministério Minuto com Deus. Essa obra evangelística, né, que nós fazemos desde 2014. Irmãos, hoje eu estou num cenário diferente, né, vocês podem perceber. Nós estamos aqui no sul de Minas, estamos em um chalé, eu estou aqui junto com a minha esposa, um chalé aqui meio às montanhas. Lá no Instagram eu dou mais detalhes aqui desse lugar, um lugar maravilhoso para você vir com a sua família, com a sua esposa, ficar um final de semana, passar alguns dias para descansar um pouco, né? Então, por isso que é um cenário diferente aqui, mas eu espero que mesmo assim a transmissão esteja chegando com uma boa qualidade aí para você, né? Eu quero hoje compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, eu quero ler do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Uma multidão se reuniu onde Jesus estava. Ele estava em Cafarnaum, numa casa, e juntou uma multidão ali, quando ouviu falar que ele estava ali. E não havia lugar para ficar, nem mesmo junto à porta. E Jesus pregava a palavra àquelas pessoas. Versículo 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Chegaram algumas pessoas com um paralítico, né, e 4 homens carregavam esse paralítico.
Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura, removeram parte do telhado do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Levanta, toma o teu leito e anda. Então ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Vamos orar, irmãos, primeiramente, diante dessa palavra, pedir ao Senhor que nos dê compreensão, nos dê revelação, nos dê entendimento em relação ao que o Senhor quer ministrar ao nosso coração aqui. Amém? Coloque o seu nome, o seu pedido de oração e ouça até o final essa palavra. No final eu vou orar por você, vou orar pela sua família, no nome de Jesus. Pai amado e querido, somos eternamente gratos, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu perdão. Fala conosco, Senhor. Nós lemos aqui uma parte do Evangelho, onde Jesus cura uma pessoa que era carregada pelos amigos. Eu te peço que o Senhor revele ao nosso espírito, através do Teu Espírito, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida. Muda o nosso caráter, muda o nosso comportamento, transforma-nos em pessoas melhores, que depois dessa mensagem eu possa ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um cristão melhor, uma esposa melhor para minha família. Tudo isso nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem já é bastante conhecida, já se pregou muito sobre ela. E, além do evangelista Marcos, essa passagem também é narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Jesus chega numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum fica ao norte da Galileia, e ali foi a residência de Jesus e dos seus discípulos. Ali em Cafarnaum foi o centro de muitas maravilhas que foram executadas pelo Senhor, para a glória de Deus. E um certo dia, quando Jesus chegou na cidade, rapidamente a notícia de que ele estava ali se espalhou entre os moradores. E vieram muitas pessoas ao encontro do Mestre. E nem mesmo junto à porta o povo conseguia se acomodar de tantas pessoas que estavam ali. E Jesus, como era costume dele, sempre que ele tinha a oportunidade, ele falava da palavra de Deus para as pessoas. Aquilo era, assim, essencial para Jesus. Jesus não reunia para falar de prosperidade, Jesus não reunia para falar só de bênçãos, ele não reunia para passar a mão nas pessoas, para fazer amigos, ele reunia para falar da palavra de Deus. Eu estou falando isso numa semana em que se falou de
tantas coisas nas redes sociais, tantas coisas ligadas ao momento em que o país vive. E eu vejo com muita tristeza líderes cristãos, homens e mulheres de Deus, usando da sua representatividade para falar de tantas coisas e se esqueceram que o chamado que nós recebemos foi para falarmos da palavra de Deus. E eu tenho plena consciência disso e plena convicção disso. Aquilo que Deus me chamou foi para falar da palavra. Você pode ver uma coisa ou outra aí nas minhas redes sociais, em tom de brincadeira, uma coisa espontânea, mas a essência para o qual Deus me chamou é a palavra de Deus. E eu tenho certeza disso. E aí as pessoas se reuniram ali ao redor de Jesus e a notícia de que ele estava ali, ela chegou a 4 homens. 4 homens, né, que tinham em comum um amigo que era paralítico. E imediatamente aqueles homens, eles intentaram no seu coração fazer algo de bom para aquele paralítico. Eles pegaram o seu amigo no seu leito, né, porque o paralítico ficava deitado em uma cama, pegaram o paralítico ali onde ele estava, naquela cama, e carregaram ele até onde Jesus estava. Só que chegando ali, eles ficaram surpreendidos porque eles não poderiam entrar na casa. Tamanha era a multidão que estava do lado de dentro e do lado de fora da casa. Então, mas eles determinaram no coração deles que eles levariam aquela pessoa até a presença de Jesus. Eles queriam que aquele homem tivesse um encontro com Deus. Eles não mediram esforços para isso. E aí algum deles teve uma ideia. Vamos colocar o paralítico com a cama e tudo por cima do telhado. Olha que loucura! Naquela época as casas tinham telhados baixos. Os caibros eram espaçados, entre um e outro havia aproximadamente 1 metro, e a cobertura era feita de ramos, com um acabamento de barro. Então, quando aquele paralítico é suspenso ali naquele telhado, eu imagino que todo mundo deve ter parado para ver aquilo. Aquilo virou um evento. A presença de Jesus já era algo assim fenomenal naquele lugar. De repente, 4 homens erguem um paralítico e passam ele por cima do telhado e tiram as telhas no lugar e descem aonde Jesus estava dentro da casa. E Jesus se depara então com aquele paralítico ali, diante dele. Essa passagem, irmãos, ela nos remete a muitas coisas. E eu vou compartilhar algumas coisas, né, bem simples que Deus falou ao meu coração, mas a simplicidade não torna elas menos profundas. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é simples, mas ela tem uma profundidade que alcança o nosso coração, que transforma a nossa mente. Amém? Então, primeira coisa que o Senhor fala aqui comigo é que aquele paralítico, ele era carregado por 4 homens. Ele estava ali numa condição de dependência daquelas pessoas. Às vezes, Deus vai colocar pessoas na nossa vida que nós teremos que carregá-las. Nós teremos que suportá-las. E suportar aqui, o que eu quero dizer, não é aturar a pessoa, não. Vou ter que suportar essa pessoa na minha vida. Não.
Suportar no sentido de dar suporte, no sentido de ajudar a caminhar, de levar pela mão aonde ele precisa ir. Deus coloca pessoas assim no nosso caminho. Então, se você tem alguma estrutura familiar, física, emocional, e por você passam pessoas que não têm a mesma estrutura, leve essas pessoas junto com você. Não hesite em carregá-las se for preciso. Aquele paralítico, ele era carregado por aqueles homens, porque ele não tinha condições de andar. Efésios capítulo 4, no versículo 2 e 3, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando com amor, dando suporte, dando o apoio que for preciso com amor. Porque se nós não tivermos amor, nós não conseguimos fazer isso não. Se você dá suporte a alguém esperando algo em troca, você vai se frustrar. Às vezes nós estendemos as mãos para as pessoas, nós nos dispomos a ajudar, a caminhar, usamos dos nossos recursos, do nosso tempo, da nossa intelectualidade, da nossa sabedoria a favor de outras pessoas. E no momento que as pessoas estão precisando da gente, elas chegam com um sorriso, um rosto, né? Uma acessibilidade. Elas são acessíveis a nós. Mas depois que nós ajudamos, depois que nós colocamos as pessoas no caminho certo, elas começam a olhar para nós e a enxergar defeitos, e aí elas se afastam de nós. Então, para ajudar pessoas, para estender a mão às pessoas, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E temos que nos lembrar sempre que o reconhecimento que nós devemos buscar não é das pessoas, mas sim de Deus. Amém? Paulo continua dizendo assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se esforcem para ficar em paz. Então, eu preciso suportar, eu preciso dar suporte, me dedicar àqueles que estão necessitados. Mesmo em meio às dificuldades, nesse tempo de tantas dificuldades que nós temos vivido, né? Dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, muitas pessoas estão depressivas, estão tristes, mas que eu e você sejamos aqueles que carregam os outros. Se precisar sermos carregados, que Deus coloque pessoas para nos carregar. Mas se nós temos algo de firmeza, que se temos algo consolidado em nós, que nós possamos usar isso para ajudar as pessoas. O paralítico tinha muitas debilidades, por isso ele precisou ser carregado até Jesus. Então, essa é a primeira coisa que Deus fala comigo aqui. Você é uma pessoa que pode dar suporte para alguém? Ou você nesse momento é alguém que precisa que outros te carreguem? Não tem nada de errado com isso, viu? Ah, pastor, eu estou precisando de ajuda. Não tem problema nenhum nisso. Deus é contigo, Deus conhece seu coração e Deus pode usar pessoas para te abençoar, para te ajudar. Mas se você alcançou um patamar, se você está tranquilo, se você já tem vitórias conquistadas em alguma área da sua vida, nisso aí Deus quer usar você como um instrumento, como um canal de bênção. Amém? Quantas pessoas estão acompanhando esse culto? E Deus não está aí com cada uma delas? Deus está aí na sua casa, Deus está aí na sua sala, no seu quarto,
aonde essa palavra tiver alcance, Deus está aí com você. Isso nos leva a refletir no sentido do nosso culto, irmãos. É um culto a Deus? Ou é uma oportunidade da gente se encontrar com pessoas que nós gostamos de ouvir? Com quem nós gostamos de conversar? Não é pecado querer ter comunhão. Não é pecado. Isso é natural. Mas nesse momento nós precisamos agir de forma sensata, de forma equilibrada. Tem cristãos, tem gente crente, fiel, sendo atingida e morrendo por causa do Covid. Quem dera se morresse só gente ruim nesse mundo, não é? Mas não, pessoas boas também morrem. José foi levado ainda jovem como escravo. Foi vendido pelos seus irmãos, passou a maior parte da sua vida no Egito. E mesmo estando em uma terra distante, uma terra que cultua a falsos deuses, José não se esqueceu de Deus, do Deus verdadeiro. Em Gênesis 39, versículo 2 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E José, embora estivesse longe da igreja, longe dos irmãos, a mesma coisa, longe de casa, mesmo assim ele guardou a sua santidade. Estar longe da igreja não pode ser uma desculpa para o pecado. Amém? Anota essa frase aí, ó. Essa é a frase para você colocar no seu status aí, pessoal do Instagram. Estar longe da igreja não pode servir de desculpa para uma vida de pecado. E se você não peca só por causa do escândalo que pode causar, é porque, na verdade, você ainda não permitiu que o Espírito Santo ocupe um lugar maior no seu coração e transforme o seu caráter. Nós oramos para que em breve nós possamos nos reunir novamente, para que os cultos voltem ao normal. Esse é o desejo do nosso coração. Queremos louvar a Deus na grande congregação, mas a nossa fé, a nossa vida espiritual, o nosso testemunho e a nossa santidade não podem estar condicionados a isso. Ah, se tiver culto, eu sirvo a Deus. Se não tiver culto, eu me desvio. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Estar sem ir à igreja não pode ser uma desculpa para você enveredar pelo caminho do pecado. Nós oramos porque amamos a Deus. Nós não fazemos isso para que as pessoas nos admirem. Nós cantamos louvores porque queremos exaltar o nome do nosso Deus. E não para que as pessoas vejam o quanto a nossa voz é bonita ou o quanto nós tocamos bem o instrumento. Nós lemos a palavra porque amamos a lei de Deus. E não porque o pastor ou o líder espiritual mandou a gente ler. Cultuamos a Deus porque temos prazer em estar na presença dEle. E não porque sentimos falta de nos relacionarmos com pessoas. Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram façam isso em espírito e em verdade. Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria entre eles. Nós estamos reunidos aqui virtualmente agora. Você crê que Deus está nesse negócio? Eu creio, irmãos. Eu creio. Eu creio que Deus está aqui na minha casa. Creio que Ele está aí na sua casa. Ah, pastor, eu estou no trabalho. Eu creio que Deus está aí ao seu lado, no seu trabalho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos ensinou que quando fôssemos orar, que a gente fosse para a igreja. Não, Ele ensinou isso. Quando for orar, entra para o seu quarto. Foi isso que Ele ensinou. E fale com Deus em secreto, porque Ele nos vê em secreto, ou seja, na intimidade. Deus olha para o culto, lá na igreja, imagina um culto, aquele culto enorme, milhares de pessoas. Deus olha para o culto, mas nos vê de forma única. Deus nos vê no secreto.
Não adianta juntar para que Deus aceite o nosso culto. Lembra que Caim juntou com Abel para cultuar a Deus. Um culto foi aceito, o outro não. Você pode estar num culto com milhares de pessoas, um culto avivado, mas o seu culto é recebido por Deus individualmente. E ele pode ser aceito ou não. Depende da atitude do seu coração. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. A igreja, o templo, não é a casa de Deus. O nosso coração é a casa de Deus. Deus disse que não habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas sim no coração daqueles que creem nele. Porque eu tenho que ir para a igreja, porque a igreja é a casa de Deus. A casa de Deus é o seu coração. Convida ele para morar nessa casa aí. Aí vai dar tudo certo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar esse culto fazendo uma oração. Diante dessa palavra, eu quero convidar você que ainda não tomou essa decisão de convidar Deus para morar no seu coração. Essa é uma decisão individual, não é alguém que decide por você. Pastor, a minha mãe já fez isso por mim, não. Sua mãe pode ter entregado a sua vida para Deus, consagrado você a Deus quando você era pequenininho. Mas receber Jesus na sua vida é uma atitude pessoal. Ninguém pode fazer por você. E nesses últimos momentos aqui, que antecedem o encerramento desse culto, eu queria fazer esse convite a você. Chame Jesus para morar na sua vida. Chame Jesus para entrar no seu coração. Isso não é uma garantia de que todos os seus problemas serão resolvidos. Não, não é. Você pode convidar Jesus para entrar na sua vida hoje e amanhã os seus problemas continuarem. O seu problema de enfermidade, de desemprego, tudo isso vai depender da vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Mas o principal problema da humanidade, o principal problema que nós vivemos, diz respeito à nossa salvação, diz respeito à vida eterna. Então, quando você reconhece que Jesus é o Filho de Deus e convida Ele para morar no seu coração, você está assinando a sua entrada na glória, na eternidade, ao lado de Deus. Você está garantindo que no dia que você morrer, você será salvo. Ou então, se Jesus voltar antes e buscar a igreja, você sobe junto com a igreja para encontrar o Senhor nos ares. Então, eu peço que os irmãos me ajudem nessa oração agora, aqueles que são membros, nos ajude nessa oração agora, em nome de Jesus. Ajude a acolher essas pessoas. Se você deseja receber Jesus, coloque aqui no comentário: eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu não estou falando de placa de igreja, de instituição, de religião. Eu estou falando de chamar Jesus para fazer parte da sua história. É isso que Ele quer. Amém? Em nome de Jesus. Coloque o seu nome aqui e nós vamos orar por você. Aqueles que estão aceitando Jesus, coloque isso: eu aceito. Vamos orar por todas essas pessoas. Amém? E por enquanto vamos ter que ter esse relacionamento virtual, esse vínculo virtual. Eu me disponho a produzir mensagens diariamente para que você se alimente, para que você seja, de certa forma, pastoreado. E uma vez por semana eu ministro esse culto aqui e você pode acompanhar aí da sua casa. Vamos orar por aqueles que estão, como eu, morrendo de saudade de ir a um culto presencial, de ter um contato com os irmãos, para que a presença do Espírito Santo seja suficiente na vida dele e na vida dela, e que ela possa se sentir abraçada e acolhida por Deus, em nome de Jesus. Vamos orar juntos nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, somos
eternamente gratos pela tua palavra, Deus. Obrigado por esse tempo de comunhão à distância com meus irmãos. É muito bom, é muito bom. O meu espírito se alegra. E a palavra do Senhor me enche de esperança de que dias melhores poderão vir. Mas, de certa forma, eu te agradeço, porque no meio da crise, no meio da pandemia, o Senhor ainda nos dá essas ferramentas maravilhosas que são as redes sociais, a internet, para que nós possamos nos comunicar com as pessoas e levar uma palavra de conforto, de esperança, de salvação para tantas vidas. Que a igreja não perca a sua identidade por causa dessa pandemia. Nos ajude, Senhor, a não ficarmos condicionados a uma reunião, a um contato físico, para que a nossa fé seja preservada, mas que nós possamos alimentar a nossa fé e o nosso espírito todos os dias, observando a tua palavra, aleluia, observando os teus preceitos, tirando um tempo para entrar no quarto secreto e falar contigo. Eu oro para que, num tempo breve, o Senhor restabeleça a normalidade das coisas e nós possamos nos reunir junto com a igreja, numa grande celebração. Essa é minha oração, esse é o meu desejo. Mas enquanto isso, eu te louvo por causa dessas ferramentas maravilhosas que o Senhor nos dá. E eu peço que o Senhor preserve a vida de cada um, Deus, de cada pessoa, cada família representada aqui nesses comentários, nessas pessoas que estão acompanhando esse culto, sejam guardadas pelo teu sangue, em nome de Jesus. Pai amado e querido, eu coloco a vida de cada pessoa que aceitou Jesus aqui, mesmo à distância, mesmo nessa mensagem online, que reconheceu que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no coração deles e que eles passem a ser também igreja do Senhor. Não igreja templo, igreja quatro paredes, mas igreja coração. E que eles possam compreender isso na sua mente e no seu espírito. Faça-nos melhores a cada dia, Senhor. Faça-nos melhores a cada dia. Nos ajude a convivermos nos nossos lares, com nossos familiares. Livra os nossos filhos de toda doença mental e emocional que possa ser provocada por essa pandemia. Dá-nos um equilíbrio dentro dos nossos lares. Nos ajude a vivermos o Evangelho dentro da nossa casa, a encontrar um tesouro perdido dentro do nosso lar. Igual aquela mulher, daquela parábola contada por Jesus, da dracma perdida, a encontrar um tesouro dentro da nossa casa, nos olhos da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a você que acompanhou esse culto até aqui. 809 pessoas assistindo. Se você quiser abençoar o nosso ministério, adquira o livro Recomece a Viver, que tem ajudado muitas pessoas nessa pandemia, pela editora UP Books. Se quiser abençoar o nosso ministério de alguma maneira, nós temos o Apoia-se, temos uma conta jurídica, temos o Pix, está tudo na descrição do vídeo. Amém, irmãos? Obrigado a todos que se tornaram membros, que contribuíram com o Superchat. Que Deus possa visitar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Eu vou orar encerrando esse culto. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda
a tua face sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre os nossos bens, abrindo as portas de emprego, suprindo todas as nossas necessidades. E que o Senhor nos dê a paz. Receba essa palavra em nome de Jesus. Uma semana de bênção e de vitória para você. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela Terezinha Ana Bertoni. Obrigado por ser membro do canal, Terezinha. Orar pela Viviane, pelo o filho da Marilis. Orar pela Gabriela Mendonça, pelo Adson Rodrigues, que pede oração pela vida espiritual, pela família, pelo renovo, pela saúde. Eu vou relatar um comentário colocado aqui pela Ladjane Santos Moraes, porque ela tornou público aqui nos comentários. Ela colocou assim, estou vivendo um período difícil, pastor. Há 1 mês meu marido me deixou. É difícil a separação, mas o pior é cuidar de nosso filho autista sozinha. Orem por nós, por favor. Irmã Ladjane, conte com a minha oração. Conte com a minha intercessão. E conte com a oração dessas pessoas que estão nos assistindo aqui também. Tem irmãs e irmãos muito amados, muito queridos aqui, que oram uns pelos outros. Eu peço que você que está me assistindo, deixe uma mensagem de esperança, de fé para a irmã Ladjane. Amém? Em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, Ladjane Santos Moraes. Estou orando por você. Você vai vencer esse deserto, em nome de Jesus. Você vai vencer esse deserto. Amém? Pai amado e querido, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos por essa palavra tão profunda, tão reveladora, tão transformadora que o Senhor nos concedeu hoje. Eu quero colocar diante do Senhor o meu coração e os corações de todas as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive da irmã Ladjane, que está passando por um tempo difícil na sua vida. Que o Senhor dê força à tua filha, que o Senhor encha ela de graça, de unção, que o Senhor dê recursos a ela, Pai, dê sabedoria nesse momento tão complexo, tão delicado, para que ela conduza a sua vida e a vida do seu filho da melhor maneira. Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender essa verdade que nós ouvimos aqui hoje. Ensina-nos, Pai, a não focar, a não acumular tesouros aqui na terra, porque aqui tudo é passageiro, tudo é vulnerável. Que possamos focar naquilo que é eterno, que possamos colocar o nosso coração nas coisas do alto, lá onde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem tocar. Queremos valorizar o teu reino, buscar viver em amor, em justiça, com generosidade e com fé, porque cremos que esses são os verdadeiros tesouros que vão permanecer para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o nosso coração esteja firmado em Ti, que a nossa vida seja marcada por prioridades que estejam alinhadas com a Tua vontade. Dá-nos sabedoria para guardar o nosso coração, conforme a Tua palavra nos orienta em Provérbios. E que todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes reflitam o Teu amor e a Tua graça.
Eu quero colocar diante do Senhor a vida de todas essas pessoas que deixaram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que o Senhor visite essa pessoa nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Visita cada família representada aqui. Derrama sobre eles a tua cura. Restaura, Senhor, relacionamentos que foram abalados por qualquer motivo. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam trabalhar, Senhor. Que possamos viver em obediência à tua palavra. Dá-nos o sustento, dá-nos a provisão, o pão nosso de cada dia. Nos dê durante essa semana. Obrigado, porque em alguns lugares do Brasil e do mundo já está acontecendo a chuva que nós tanto esperávamos para que a terra volte a produzir o fruto, para que a umidade do ar seja restabelecida. Obrigado pela chuva que já está acontecendo. Que o Senhor traga a chuva no tempo certo, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a vida de cada pessoa que acompanhou essa transmissão. E que, através do Teu Espírito Santo, essa palavra possa chegar no coração dele e no coração dela. E que ela possa entregar a sua vida a Cristo. E viver uma vida abundante. Não apenas aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida nesse momento. Amém? Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus. Tenha uma semana incrível, tenha uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos, de milagre, de cura, de promessas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, estenda o rosto e que o Senhor te conceda a paz. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, a passagem de Jesus aqui na terra, uma característica de Jesus se destaca de uma forma muito especial: a compaixão. Jesus se destaca pela compaixão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vemos que Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando, pregando e curando os enfermos. Só que o que mais chama a atenção de Jesus, enquanto ele passava por aquelas cidades e povoados, foi a condição espiritual das pessoas. Jesus percebeu que as pessoas estavam aflitas, desamparadas, e ele as compara a ovelhas sem pastor. O texto de Mateus capítulo 9 diz isso. Jesus compara as pessoas que estavam desesperadas a ovelhas sem pastor. Esse olhar compassivo de Jesus, esse olhar misericordioso de Jesus,
ele nos revela a preocupação de Deus com o cuidado do seu povo. E o desejo de Deus de levantar uma liderança verdadeira, uma liderança que se preocupe com vidas, uma liderança que seja justa. Eu quero ler o texto com você, vai ser o primeiro texto que eu vou mencionar aqui, Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso 38. Se você puder, abra sua Bíblia e vamos ler juntos esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha que coisa tremenda. Jesus passando pelas cidades, pelos povoados, ensinando, pregando o evangelho, curando as pessoas. E no verso 36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Presta atenção. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Antes de continuar, eu quero ler essa mesma passagem na Bíblia, a Mensagem. Se você ainda não tem essa Bíblia, eu recomendo essa Bíblia. Eu não ganho nada com a venda dela, mas ela é uma Bíblia muito interessante que traz uma linguagem mais atual, uma linguagem que é fácil você aplicar no seu dia a dia. Porque às vezes a Bíblia traz umas palavras tão cultas, não é? Tão rebuscadas, e a gente fica assim, sem saber como aplicar aquilo na nossa vida. A gente acha bonito, a gente admira, mas aí a gente pensa assim, mas e o que eu faço com isso? E a Bíblia, a Mensagem, ela traz essas palavras de fácil entendimento. Então essa mesma passagem que eu li na Bíblia, a Mensagem, está assim, ó. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Olha aqui que interessante. Na versão passada, diz, curando todas as enfermidades e doenças. Aqui já fala assim, restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Continuando. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. Onde dizia, Jesus teve compaixão, aqui nessa versão diz que o coração dele doeu quando ele viu aquelas pessoas sofrendo. E aí o texto diz assim, o povo estava confuso e sem rumo. Eram como ovelhas sem pastor. E aí, as palavras de Jesus aqui na Bíblia, a Mensagem, estão assim, olha, que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos, mas tão poucos trabalhadores. Jesus disse para os discípulos, nós temos uma grande colheita aqui. Vejam quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser amadas. Irmãos, quando eu acordo pela manhã e abro a Mensagem
do Minuto com Deus, que é postada às 5 da manhã. Eu não acordo às 5 da manhã para postar a mensagem, tá? Eu gravo antes e programo ela para ser postada. Eu não tenho o hábito de acordar às 5 da manhã. Mas quando eu levanto pela manhã e abro a mensagem Minuto com Deus e vejo ali 3.000 comentários, 4.000 comentários de pessoas pedindo oração, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por lutas em várias áreas da sua vida, o meu coração dói. E eu olho para aquilo e penso, meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo. E foi isso que Deus falou ao meu coração hoje. São ovelhas sem pastor. São ovelhas que ainda não descobriram que tem um pastor que cuida delas. E aqui eu não estou falando do pastor da igreja. Eu sou pastor. Eu fui consagrado a pastor, ungido a pastor. Eu fiz seminário, o ministério do qual eu fazia parte achou que eu tinha uma vocação pastoral e me separou para ser pastor. Mas aqui, eu creio que o texto não está dizendo de uma pessoa específica que tenha o título de pastor. Jesus, ele diz para os discípulos, nós temos uma grande colheita. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus não fala, os pastores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Sabe por quê? Porque independente do título que você tiver, você pode cuidar de alguém. Você pode dedicar parte do seu tempo para evangelizar, para ministrar uma palavra de cura, para liberar uma palavra de bênção sobre a vida de alguém, para ensinar. Ah, mas eu não tenho título de pastor, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, eu não sou nada. Você é um trabalhador, uma trabalhadora que Deus levantou. Eu não sei há quanto tempo você acompanha o Minuto com Deus, mas eu sei que você já aprendeu bastante aqui. E aquilo que você aprendeu aqui, aquilo que tem sido bênção para a sua vida, pode ser bênção na vida de outra pessoa, sabia? Então, eu glorifico a Deus pelas pessoas que ouvem as mensagens que são postadas aqui e, além de ouvir essas mensagens, elas compartilham com outras pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos. É Deus levantando trabalhadores, porque às vezes a gente não vai saber o que dizer, não é verdade? Eu queria tanto ajudar aquela pessoa, mas eu não sei o que dizer para ela. Manda um minuto com Deus para ela e deixe que o Espírito Santo faça o resto. Nós temos que entender que o poder de transformar as pessoas é do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.